Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Direto ao Zorro. Eu sou Beatriz Lopes, consultora aqui da CRM7 e hoje farei um overview do Zorro Sales IQ, uma ferramenta para rastreamento de visitantes no seu site e construção de chatbot. Antes da gente seguir, peço para que você curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Vamos lá? Bom, então aqui é a tela de rastreamento do site. Então quando você acessa a ferramenta, o Zorro Sales IQ, vai ter um código, um snippet, onde você precisa instalar isso dentro do código-fonte do seu site. E a partir do momento que os visitantes começarem a acessar, um balão vai aparecer aqui e você consegue clicar e visualizar em qual página que esse visitante está acessando, quanto tempo ele está dentro daquela página. Então você consegue ter o rastreio por dentro desse círculo, né? Se o visitante sai fora e depois entra de novo, você consegue visualizar todo esse histórico. Não puxa o nome dele, a princípio, por conta da LGPD, mas fica o IP ali de onde que ele está acessando. Temos essa visualização e temos a visualização em lista. Então, você consegue visualizar daí todos os visitantes quentes e são os visitantes frios, né? Então, fica aqui em lista e você consegue visualizar. Isso são os visitantes online no exato momento, né? Aqui no painel do lado esquerdo, a gente tem então o rastreamento, embaixo a gente tem os meus chats. Então todo mundo que eu atender dentro do meu site ali, se eu tiver um chatbot ativo, ele vai cair aqui para mim. Então eu consigo visualizar todos que estão ativos, os que eu perdi, né, e os que foram fechados. Então aqui eu consigo ter essa visualização dos meus chats. Aqui em visitantes, eu consigo visualizar todos os visitantes que já acessaram o meu site. Então, a partir do código que eu embedei no meu próprio site, eu consigo visualizar todos esses visitantes. Então, se eu clicar aqui, ele me traz uma lista de todo mundo que acessou, né? Então, eu tenho alguns dados aqui. Se eu já tiver algum formulário dentro do meu site, eu conseguir, ou eu preencher isso manual, isso já fica salvo aqui. Ele traz qual foi a primeira visita, a última visita, todas as conversações, caso tenha as conversações com esse contato, se teve alguma ligação ou alguma atividade atrelada a esse meu contato. Temos aqui também uma pontuação, né? Então conforme ele vai executando algumas atividades, entrando dentro do site, você consegue atribuir pontuações para ele. Você consegue visualizar a cidade, de onde que ele está acessando, qual que é o país, e aí o nome dele. O nome ele fica genérico a princípio, né, quando ele não tem nenhum dado, mas eu posso vir aqui, por exemplo, se eu já souber quem é essa pessoa, consigo vir aqui, editar o nome dela, colocar o e-mail, e se eu salvar isso, ele já me traz aqui o nome desse meu contato. Vindo aqui, a gente tem alguns filtros, né? Então, visitantes do dia, novos visitantes, visitantes frios, visitantes que retornaram, né? Não é a primeira visita. Indo aqui para baixo eu tenho os meus leads, então as pessoas agora que já são, de certa forma, entrar em contato ali comigo. Então eu consigo visualizar todos esses meus leads, caso tenha alguma conversação e assim por diante, né? Conforme todos os visitantes. Aqui eu tenho filtro também, né, para olhar os leads do dia e enfim. Em contatos, eu tenho todos os meus contatos, então aqueles que de alguma forma já entraram em contato, eu já tenho nome, e-mail, já tenho dados, para que esse cara ele pare de ser um lead, né, um visitante anônimo ali, e agora ele é um contato meu. Eu já tenho alguns dados ali, nome, e-mail, telefone, em que eu posso estar visualizando quem é esse meu contato. Aqui em chats eu consigo ter uma visualização global, né? Então de todos os chats da ferramenta, tanto os meus como de outros operadores. Aqui dentro ele vai centralizar todos esses chats. Aqui em ligações eu consigo visualizar as ligações, né, de todo mundo, daí as ligações que eu fiz para os meus contatos, a galera que acessou ali o meu site. Aqui em feedbacks, então são feedbacks que você recebe através da finalização de um chat dentro do seu site. Então, entrou em contato ali com o seu bot ou com o seu operador, finalizou isso, ele traz ali para uma avaliação, né, um emoticon de feliz, médio e triste, acho que são 3, e você consegue também escrever ali o que você achou desse chat. Então, ele centraliza aqui e eu consigo visualizar todos os feedbacks que eu recebi.
Em relatórios, são relatórios da própria ferramenta, então eu consigo visualizar relatórios de visitas, né, no meu site, total de páginas visitadas, tempo de duração, né, uma média, total de visitas. Esse filtro aqui está no dia, eu consigo fazer alguns filtros, então, por exemplo, no último mês. Então, ele me traz aqui, né, 3 visitas, o tempo de duração média aí, total de visualizações nas páginas e um tempo também. Quantos novos visitantes eu tive, né, quem já visitou. Então, eu tive um visitante que ele entrou de novo, ele já acessou outras vezes o meu site, então ele aparece aqui. Aqui ele me traz outros tipos de gráfico, né, de onde que ele está acessando, de qual que é a ferramenta, se é desktop, mobile, de qual país. Então aqui ele me traz alguns relatórios referente ao que está acontecendo dentro da minha ferramenta. Aqui eu consigo criar respostas rápidas, né? Então já deixar algumas frases ali para facilitar para o meu operador enviar para o visitante do meu site. Então, se ele receber ali, entrar em contato, às vezes tem perguntas já frequentes, né? Como: olá, tudo bem? Precisa de alguma coisa? Precisa de alguma dúvida? A gente já consegue pré-definir perguntas para que facilite e fique padronizado, não ocorra nenhum erro também de ortografia, para o operador ele enviar. Aqui em fax eu consigo então subir perguntas frequentes para que fique fácil acesso para o meu público poder acessar dentro do meu chat. Então ele acessou, ele consegue tanto entrar em contato com a gente, como ele consegue visualizar ali as perguntas frequentes, os fax que a gente consegue criar dentro da ferramenta. Podemos subir artigos também, então você já pode deixar alguns artigos dentro do seu chat para que as pessoas consigam acessar esse conteúdo. Aqui também, né, você encurta a fala, então você consegue criar pequenas frasezinhas para ajudar também o operador a enviar essa mensagem. Então, por exemplo, né, esse daqui que já está criado, eu consigo ter aqui algumas traduções, né? Então, hi, hello there, aqui está tudo em inglês, mas eu consigo então colocar algumas automatizações em relação a isso. Aqui são termos, né, dos seus negócios, então você consegue subir termos aqui também para o pessoal conseguir acessar. E aqui também são outros tipos de perguntas que você pode estar subindo aqui para acessar dentro do seu chat. Aqui nas configurações a gente tem 7 módulos, né, 7 colunas, onde cada uma delas a gente consegue executar uma determinada ação. Então aqui em geral a gente tem algumas configurações do seu perfil, né, então do seu usuário, onde você vai configurar aqui o teu nome, vai configurar qual que é o seu departamento que você está associado, se você quiser criar já alguma assinatura para deixar aqui dentro do sistema e fazer os envios de e-mail, ativar som, enfim, aqui é mais uma configuração pessoal do seu usuário, onde cada usuário que operar dentro do SalesIQ irá executar. Aqui são, então, configurações da empresa. Então, você configura o seu endereço, a descrição da empresa, qual que é a linguagem ali, padrão que vocês utilizam, qual que é o horário, né, que será baseado ali no horário de funcionamento de vocês. Aqui eu tenho as configurações de operadores, onde eu vou incluir e dar a função desse operador. Então, eu tenho a opção de proprietário, né, quem criou esse meu portal, administrador e usuário, operador normal, onde ele não pode executar algumas ações dentro da ferramenta, somente atender ali os chamados, as mensagens que ele receber. Aqui em departamentos, eu consigo então criar os departamentos da minha empresa, né, atribuída aí às pessoas a esse departamento. Então, eu posso ter todos os departamentos criados aqui dentro, os operadores associados a esse departamento, para que você consiga, então, trabalhar essa forma do chat e encaminhar para o respectivo departamento, caso seja necessário. Aqui são algumas estatísticas de uso, né? Então, ele traz ali o que você está utilizando, se já utilizou alguma questão de API, quantas marcas você tem, se está utilizando,
se você utilizou ali algum termo de business, né? Então ele traz aqui um geralzão de como está a eficiência de cada uma dessas configurações feitas na ferramenta. Aqui é uma reciclagem, então tudo que você exclui ali do bot, frases, enfim, ele vem para cá e você consegue daí estar restaurando esse bot ou essa conversa que você excluiu, ele fica aqui na reciclagem da lixeira. Aqui em personalizar eu tenho algumas configurações relacionadas então a brand, né, a marca que você vai executar aqui dentro da ferramenta. Então aqui em brands eu consigo criar as minhas brands, instalar o código, então essa brand eu vou instalar dentro do meu site principal, então eu copio esse código e colo lá no body do meu código HTML. Quando eu fizer isso, ele já vai começar a rastrear e aí os chats também, o chatbot que você criar, ele vai ativar dentro do seu site. Bom, aqui dentro da brand também, nós conseguimos configurar o horário de trabalho dos seus operadores, onde você consegue construir um bot para que ele, por exemplo, só funcione ou só encaminhe para um operador naquele determinado período, né? Então, se sua empresa ela funciona das 9 às 6 da tarde, você configura esse horário de trabalho e com isso, quando alguém, né, algum visitante acessar e entrar em chat com vocês após esse horário ou antes desse horário, ele dá uma mensagem que todos estão offline nesse momento, né? Não tem ninguém ativo, e aí ele traz a mensagem e isso fica salvo ali em mensagens perdidas dentro do chat onde eu mostrei para vocês, ali da centralzinha, e aí você consegue acessar todos esses chats que vocês perderam nesse período, né? Aqui são algumas privacidades de configurações. Aqui são personalizações da aparência do chatzinho, né, o ícone, que vai ficar prontamente aqui do ladinho. Então, você consegue colocar uma frase, onde, né, o que podemos ajudar você, a gente pode estar personalizando essa frase, e ele vai aparecer aqui embaixo. Se você quer somente que o seu chat ele seja somente para mensagens, ou se você gostaria também de ligações, então você consegue ativar ela aqui. Aqui em customização é a cor do ícone, né? Então, quando ele carregar aqui, vai ficar uma bolinha essa bolinha aqui, e você consegue estar escolhendo a cor deste ícone. Aqui o widget do site, eu consigo personalizar, então, o jeito que eu quero que ele apareça aqui para mim, né? Se eu quero que ele apareça dessa forma, com esta mensagem, então eu consigo ou esconder essa minha mensagem. Então eu só quero que apareça o ícone, não quero que apareça nenhuma mensagem, eu simplesmente consigo personalizar isso aqui. Aqui eu consigo personalizar imagens, né? Então caso eu queira colocar alguma imagem, ao invés de ficar esse widget com cor, eu consigo colocar uma imagem para que seja apresentada aqui no lugar da cor. Aqui então são algumas mensagens, né, que você pode estar personalizando. Então aqui, hey there, você pode estar mudando. Aqui embaixo também, uma segunda mensagem. Aqui, caso o chat esteja offline, o que você gostaria que apresentasse. E a direção do chat, né, se você quer que fique para o lado esquerdo ou do lado direito do seu site. Então, você consegue estar personalizando. A janela do chat, também temos algumas configurações aqui para fazer, né? Como que você quer também, a de personalização, se você quer um modo mais dark, um modo mais clássico, qual que é o tamanho ali do chat que você quer. Aqui é a base de conhecimento, então os artigos e os FAQs que você tem, se você quer que apareça aqui para eles ou não. Então, quando você ativa, ele seleciona aqui, né? Você consegue configurar qual que é o idioma, quem são os autores, se você quer algum feedback, né, recolher algum feedback desses artigos, você consegue estar ativando também. Aqui eu tenho a fonte, então eu consigo selecionar qual fonte eu gostaria que aparecesse aqui dentro do meu site, do meu chat, e aí eu seleciono a minha fonte. Aqui em Global Settings, a gente tem, então, configurações globais da interface do operador, interface do visitante, configurações de e-mails, a disponibilidade do operador, né, a privacidade e o rastreamento do visitante, né, a configuração do rastreamento de todos os visitantes do seu site. Então,
Então aqui você consegue estar entrando em um desses e configurando. Então, por exemplo, interface do operador. O que você quer que apareça dentro da interface do seu operador? Vai ter ali a parte de chamadas, vai ter a parte de voices, de notas, né, para voz, vai ter compartilhamento de documentos, né, de artigos, enfim, imagens ou não. Então você consegue estar ativando e desativando, consegue estar ativando a parte de tradução, né, se você gostaria que tivesse alguma tradução no momento ali do chat. Aqui temos qual que é a conversa interna, né, dentro da empresa, se vocês utilizam o Click ou o Sales IQ mesmo, vai ser utilizado aqui dentro, e mais algumas outras configurações. A mesma coisa ocorre para a interface do visitante e a parte de configurações de e-mail, né? Então, cada um desses a gente tem algumas configurações para estar realizando. Aqui você consegue estar criando alguns modelos de templates. Aqui você consegue estar bloqueando, né, palavrões ou palavras que você não gostaria que aparecesse ali para os seus operadores. Então você consegue criar uma biblioteca de palavrões, de frases, para que o Sales IQ ele faça o bloqueio dessa frase ou dessa palavra. Em tags, criar algumas tags, né, para atribuir ali aos visitantes. Então, o cara tem interesse em determinado produto, você consegue associar uma determinada tag, e aí por diante. Aqui é para fazer compartilhamento para uma TV. Então, eu quero estar mostrando ali para os meus funcionários relatórios, tá mostrando os chats, alguma coisa nesse sentido, eu faço compartilhamento para minha TV e ali fica mostrando, né, o painel com os relatórios do Sales IQ para que todos tenham acesso. Aqui em canais de mensagem são algumas integrações que você pode estar fazendo então com o Messenger, Telegram, Instagram, WhatsApp, Line e WeChat. Quando configurado, você consegue estar criando um Zobot, né, que seria um chatbot, para funcionar, né, começar a rodar dentro desses chats. Então, o mesmo bot, por exemplo, que eu criar ali para o meu site, eu consigo estar criando para essas ferramentas. Então, feita a configuração, cada uma delas tem a sua especialidade ali para seus critérios para configuração. Feita a configuração, depois de criar o chatbot, você consegue estar ativando para dentro dessas ferramentas. E quando alguém, por exemplo, mandou mensagem ali no Messenger, eu configurei um chatbot dentro do Messenger, do WhatsApp, Instagram, ele vai aparecer também aqui nos meus chats, né? Então ele mostra, deixa eu pegar aqui um chat que exista, aqui. Todos esses daqui, por exemplo, vieram do site, né? Mas, por exemplo, se ele viesse do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, ficaria o íconezinho aqui, você conseguiria visualizar da onde que esse chat, né, esse visitante ele veio. Se foi de algum canal ali que você integrou ou se realmente é somente ali do seu site. Aqui em automatizações, são algumas automatizações que dá para fazer dentro do Sales IQ. Então, por exemplo, critérios de visitante, então eu consigo colocar critérios de URL, né? Então, se o meu visitante ele entrar na minha URL de produtos, eu quero que funcione um determinado chat. Mas se ele entrar na minha URL do blog, eu não quero, por exemplo, que o meu chat ele apareça para ele. Então, você consegue estar criando algumas automatizações, né? Inclusive também de encaminhamento para o operador. Então, ele entrou na página de produtos, eu quero que encaminhe para o departamento, por exemplo, ali do marketing. Então, você consegue criar algumas automatizações aqui, né? Inclusive a parte do score, que eu falei lá no começo, que a gente consegue configurar aqui dentro da ferramenta. Aqui você consegue estar configurando essa parte de lead score. Aqui em Controls são algumas partes também que dá para fazer configuração, né? Que são ali a parte de monitoração da conversa, bloquear algum IP específico que vocês gostariam, né? Então, você consegue estar bloqueando, fazer alguma importação de artigos, fax que vocês têm. Então, você consegue estar importando por aqui, sem precisar ficar escrevendo tudo de novo, eles manualmente. Nessa última parte aqui, a parte de desenvolvimento, né, onde a gente tem as integrações, tanto nativas com as ferramentas da Zoho, como algumas outras ferramentas por fora, né? Então, aqui já tem algumas nativas, onde vocês podem estar navegando e ver se atende de alguma forma. Então, se, por exemplo, eu navegar aqui Helpdesk, a gente vê que tem algumas integrações de forma nativa, tanto com ferramentas da Zoho, quanto outras ferramentas. Então, vocês podem estar consultando aqui. Fazer configurações de webhooks, widgets, formulários, né?
e criar alguma coisa personalizada daí via código. Você consegue estar criando aqui nos plugs. Aqui no bot, então é a parte onde eu faço a criação do meu chatbot, né? Ele é totalmente no code, então você não precisa saber programar para criar um bot ali, um chatbot automatizado para sua empresa. Aqui ele mostra todos os bots que você já tem criado, todos os bots que estão ativos, e aí mostra quantos foram entrar em contato com você nesse chat, quantos foram transferidos e quantos foram resolvidos, né? De fato, foi fechado ali e concluiu a solicitação do visitante. Eu vou criar um novo aqui, então eu vou criar um novo bot, eu atribuo um nome para ele. Aqui eu tenho algumas opções de criação de bot, né? Eu posso tanto fazer via scripts, ali parte de desenvolvimento, como fazer sem código, né? No code, que é onde nós vamos fazer hoje. Então, quando eu dou um next, eu tenho uma descrição onde eu descrevo o que esse bot vai fazer. Ele vai ser bom, né? Caso você, por exemplo, crie um monte de chatbots ali dentro, e aí você consegue descrever para saber o que cada um desses bots irá fazer. Aqui vai trazer as marcas que eu tenho, né? Então, caso eu tenha mais de uma marca configurada dentro da minha ferramenta, eu consigo estar escolhendo qual das marcas que eu gostaria que o meu chat ele aparecesse no site. Aqui ele traz quais são os departamentos, né? Então, nesse caso tem 2 departamentos, eu poderia selecionar que eu quero que ele funcione para todos os departamentos ou para um departamento específico. Nesse caso eu vou colocar todos os departamentos. Aqui ele traz os canais, então eu posso ativar para o meu site mobile, para o Messenger, para o Instagram, para o WhatsApp, para o Telegram, para o Line. Então eu escolho os que eu não quiser que apareça, eu simplesmente desmarco, né? Então nesse caso eu vou deixar aparecendo aqui somente no meu site. Seleciono qual que é a linguagem, então eu vou colocar aqui português. Então aqui ele já está, linguagem padrão também. E aqui, quando, né, qual o horário de funcionamento desse meu bot. Se quando os operadores estiverem online, se somente quando os operadores estiverem online durante o horário de trabalho, quando os operadores eles não estão ali online. Então, aqui as configurações de quando você quer que esse bot ele funcione. Feitas as configurações aqui inicial, você dá um next e ele vai trazer mais algumas configurações para a gente fazer do bot, que é a parte agora do público-alvo, né? Você gostaria que todos os visitantes tivessem acesso ao seu chatbot ou visitantes customizados, né? De uma URL específica, de uma página específica, então você consegue estar criando algumas regras para que esse chatbot só apareça para esse tipo de visitante, né? Esse público específico. Aqui é quando você quer que o chat ele vai inicializar, né? Se você quer que o chat ele assim que eu entrar no site, ele já abre lá o pop-upzão e o bot já começa a falar comigo sem que eu, né, faça alguma ação. Posso selecionar apenas quando o visitante clicar ali no meu widget e ele de fato vai funcionar, ou se o meu visitante fizer alguma ação personalizada. Por exemplo, quando ele rolar na minha página até o final ou ficar 5 minutos na minha página, eu quero que o bot já comece a falar com ele. Então você consegue estar personalizando. Nesse caso, a gente vai colocar quando ele clicar no widget. Aqui é o tempo de resposta, né? O quanto você quer que o robô demore para responder. Então, assim que o visitante ele responder o que o bot perguntar, quanto tempo você quer que responda, né? 2 segundos, 3 segundos ou seja imediato. Aqui tem mais algumas configurações do chat, né? Então, vocês podem estar configurando aqui. Se você quer que tenha um botão para ele escolher se ele quer se conectar, né, a um operador ali ou não, você pode desativar isso para que ele faça todo o percurso do chatbot para que depois seja encaminhado, por exemplo, para um operador. Se não, você pode deixar para ele escolher que ele já quer falar para um operador e ele já vai diretamente sem precisar passar por todo o bot. Feitas todas as configurações, eu dou um create aqui e ele vai me abrir a tela de configuração para começar a criar o meu bot. A criação do bot ela é muito fácil, né? Tem esse painelzão onde a gente tem alguns cards. Então esse é o primeiro card de boas-vindas.
Se eu clicar nele, por exemplo, eu consigo dar um nome para ele. Então, por exemplo, card de boas-vindas. Aqui é a mensagem que vai aparecer para o meu visitante, né? Então, lá. Então, salvar, consigo estar atribuindo aqui documentos, imagens. E aí, aqui no maisinho, eu adiciono novos cards, né? Então, vou passar rapidamente entre cada um deles, mas a gente tem, então, cards de enviar mensagens, que são essas que só envia, não recebe nada de retorno. Compartilhar algum artigo, compartilhar algum vídeo, algum link, algum carrossel. Aqui eu tenho os cards de input, né? Então, para eu pegar algum retorno do meu visitante. Então, por exemplo, o botão, se eu escolher essa opção, ele pede aqui o nome do cardzinho, qual que é a frase que você quer exibir para o operador ou para o visitante, e aqui as opções, né? Então, por exemplo, produtos, ou melhor, financeiro, produção, consigo adicionar mais opções aqui, e aí aqui eu coloco, por exemplo, com qual departamento você deseja falar. Consigo salvar, caso eu queira, por exemplo, o que ele responder aqui, eu quero salvar no campo de visitante dele, para que essa informação ela fique salva, e salvar no contexto, para que eu, por exemplo, lá na frente do meu bot, eu quero usar uma variável para chamar essa resposta lá para frente. Então, eu consigo estar salvando no contexto. Então, aqui, por exemplo, se eu quiser salvar no contexto, eu dou um nome do campo, ou salvar no campo do visitante, né? Também preciso dar um nome para esse campo. Ou posso deixar sem nada, né? Toda vez que ele entrar, isso daqui não vai ficar salvo, vai ser só uma resposta para aquela conversa específica. Quando eu der um salvar, ele vai me abrir então aqui o cardzinho que eu criei, e para cada opção que eu criar, vai abrir um caminho. Então, para cada opção, eu consigo criar um caminho diferente, né? Então, de acordo com a resposta dele. Então, por exemplo, se ele escolher financeiro, eu consigo estar criando uma outra ação aqui. Então, a gente tem a opção de botão, que é isso que a gente criou. Single choice, que é igual, né? Você cria uma pergunta com as opções, mas ele não abre vários caminhos, ele abre um único caminho. Então, independente da opção que ele escolher, vai seguir o mesmo caminho, né? Eu não consigo criar caminhos diferentes. Múltipla escolha, então ele pode selecionar mais de uma opção ali dentro, para ele selecionar alguma data, alguma integração com o calendário, para ele fazer alguma avaliação, para ele selecionar alguma localização, uma data, um texto, né? Então eu posso estar pedindo para ele inserir algum texto ali e eu pegar essa informação, algum arquivo, algum carrossel para ele inserir ali imagens. Aqui eu tenho cards então de ações que eu posso estar executando, por exemplo, de critério. Então, se o meu operador acessar durante meio-dia, 1h, eu quero que coloque uma mensagem que está todo mundo ocupado, ou, por exemplo, solicite o nome, o e-mail dele e deixe uma mensagem que em breve entraremos em contato. Então, aqui você consegue estar criando diversos critérios, né, diversas regras, como página atual, qualquer landing page atual, a primeira visita dele, qual que é o navegador que ele está acessando, qual que é o IP, região, cidade. Então, eu consigo criar algumas regras para que eu siga o meu fluxo aqui do meu chat. Aqui é para compartilhar, né, encaminhar para o operador. Então, por exemplo, ele escolheu o financeiro, eu vou encaminhar ele aqui para o meu financeiro. Seleciono se eu quero algum operador específico ou não, né? Se vai ser para o operador que está disponível daquele departamento. Aqui eu consigo colocar se vai ser para um departamento específico ou se vai ser para todos. Nesse caso aqui, como a gente está falando do financeiro, ele seria para o financeiro, e aí ele pega todos os operadores que estão disponíveis naquele momento e faz a distribuição automaticamente. Quando eu der o salvar,
ele vai carregar aqui o cardzinho, né? E aí ele vai trazer mais 3 caminhos, que daí é o quê? Eu tenho que configurar caso ele encaminhe para o operador e o operador esteja offline, o que você quer que aconteça, né? Qual mensagem você quer passar para ele, ou você quer solicitar, por exemplo, algum dado, nome, e-mail, telefone, para pegar esses dados, ou deixar uma mensagem somente que eles estão ocupados e que em breve entraremos em contato com o visitante. Aqui operadores estão ocupados, então você consegue estar criando também um fluxo para isso. E caso de inválido, né? Caso de algum problema na hora de encaminhar para o operador, o que você gostaria que fizesse. Então você consegue estar configurando, né? Aqui são cardzinhos para ir para um determinado card. Então, desse card aqui, caso de inválido, eu quero que ele volte lá para o card 1. Então eu consigo estar adicionando esse aqui. E caso ele atenda essa opção, ele volta lá do início. Aqui são algumas tags, né? Consigo estar adicionando tags, plugs, que são aquela parte de desenvolvimento, enviar algum e-mail. Aqui são cards de finalizações. Eu posso simplesmente só colocar uma mensagem que o operador está ocupado, bloquear o visitante ou somente encerrar o meu chat. Aqui são alguns cards com integrações com o ChatGPT, por exemplo, né? O AnswerBot. Então, você consegue estar configurando aqui o seu ChatGPT para que ele te ajude na parte do bot em si, né? Consiga te ajudar e trazer respostas mais elaboradas, humanamente falado ali. E aí fica menos robotizado e o chat consegue ter essa integração com o seu bot. Aqui são cards de informações do visitante, né? Então, como eu falei, eu consigo estar adicionando cardzinhos para solicitar o nome. Consigo estar adicionando cards de e-mail, telefone e empresa, por exemplo. Empresa. E esse outro card aqui, ele é para você criar qualquer pergunta, né? Então, se você tiver alguma informação a mais, por exemplo, qual a sua idade? Seleciono o tipo de campo, então, por exemplo, o número. Coloco se eu quero salvar, então, né, no campo do visitante. Coloco um nome para esse campo. Muito importante, se você estiver usando o CRM, estiver com a integração com ele, por exemplo, e quiser levar esta informação da idade para dentro do ZooCRM, você precisa pegar o nome da variável desse campo idade lá no ZooCRM e colocar aqui igual. Então, digamos que aqui lá no ZooCRM seja idade underline lead. Então, aqui a gente tem que colocar igual, para que na hora que faça a integração e leve esses dados para lá, ele consiga identificar qual que é o campo, né? Então, precisa olhar lá no ZooCRM qual que é o ID do campo para poder colocar aqui dentro. Fiz todas as minhas configurações aqui de nome, né? E-mail, telefone. Por último, eu tenho aqui algumas configurações então, de integrações, né? Então, como eu falei, se você utilizou o CRM, você consegue estar adicionando esse lead, né? Esse contato como um lead lá no seu CRM. Você pode estar adicionando ele como um contato, né, sem passar pelo painel de lead e já adicionar ele direto como um contato. Adicionar uma negociação, então ele finalizou tudo isso, ele já fez uma levantada de mão, já se interessou em algum produto, eu consigo criar uma negociação diretamente por aqui. Caso seja, eu utilizo o Zordesk, que é uma ferramenta para suporte, né, gerenciar ali questões de suporte, tickets, abertura de chamados, eu consigo, após o meu bot, por exemplo, ou o meu operador falar com esse meu visitante, se eu achar que é necessário, eu consigo estar adicionando um ticket lá dentro do meu Zordesk. Então, ele já faz a integração nativa. E aqui são outros tipos de integrações que é possível fazer, né? Então, de pagamento, de book ali, de marcar alguma data, alguma reunião, você consegue estar fazendo a integração para que isso funcione. E integração com o Zoho Campaigns, para estar adicionando a uma lista específica lá no seu Zoho Campaigns, que é uma ferramenta de automação de e-mail marketing.
Todo fluxo precisa de uma finalização, né? Então eu preciso adicionar um desses cards. Então, ou de finalizar, né? Ou de que está ocupado, ou de block. Então eu consigo estar adicionando aqui e dou um salvar. Após finalizar todo o meu fluxo, eu consigo estar testando ele por aqui. Então ele vai me mostrar como que isso vai aparecer para o meu usuário, né? Posso alterar o nome, posso alterar a foto. Então ele vai trazer exatamente assim. Aqui nesse caso, como a gente não concluiu, né, ele mostra aqui e para aqui no maisinho, né? Se a gente tivesse colocado alguma outra opção, ele seguiria o fluxo. Nesse caso, se eu começar aqui de novo e colocar financeiro, que é onde a gente já tem um fluxo seguindo, né? Ele vai ficando verdinho e vai mostrando onde está indo. Aqui ele mostra que foi encaminhado para o operador. Nesse caso, como é um chat de teste, para por aqui, né? Mas se a gente excluir isso daqui, só para a gente ver como funciona, e eu adicionar aqui no nome, eu consigo visualizar como vai funcionar as demais perguntas. Então, eu quero falar com o financeiro. Aqui, ele abre o campo de nome. Então, o visitante ele vai escrever o nome dele, o e-mail, o telefone. Então, eu seleciono aqui o meu DDD, de qual país eu sou. Opa. Coloque em enviar e ele vai para a próxima pergunta e assim sucessivamente. Então, ativei isso daqui dentro do meu site, ele passa a funcionar um botzinho exatamente assim. E aí, toda vez que alguém, né, entrar em contato, ele vai aparecer aqui dentro do chat, né? Se tiver para você, encaminhado para você, vai aparecer aqui nos seus chats. Se não, vai aparecer aqui no chat geral, né, para você aceitar. Você consegue configurar também, se você gostaria, por exemplo, que ele encaminhasse direto para um operador que está livre, e aí ele já cai para o operador atender, ou ele abre um pop-upzinho bem aqui no canto, dizendo que tal visitante começou um chat com você ali dentro do chatbot, e aí você pode aceitar ou recusar. Então, você consegue estar fazendo essas duas configurações. Após ativado aqui, né, ele já vai estar funcionando, caso você tenha feito a integração do código corretamente dentro do seu site, caso você já tenha escolhido a marca, né, corretamente. Quando você ativar aqui, ele vai funcionar e aí você precisa, caso, por exemplo, eu não quero que apareça no meu site agora, né, eu ativei ali sem querer, mas eu não quero que apareça. Então, aqui nas suas marcas, você tem esse gerenciamento aqui em configurações, canais, e você consegue estar selecionando se você quer, por exemplo, que apareça o chat ali para eles, que apareça a ligação, que apareça a base de conhecimento, que faça o tracking. Então, conforme a sua marca, né, conforme o que você configura da sua marca, você consegue estar configurando. Então, se, por exemplo, eu desativar esse live chat, mesmo eu ativando o meu Zobot lá, ele não vai aparecer aqui para mim. Mas caso, por exemplo, eu tenha configurado o meu WhatsApp para que aquele bot também funcione no meu WhatsApp, ele vai funcionar normalmente no meu WhatsApp. Só no meu site que ele não vai funcionar, porque eu desativei aqui essa opção. Então é bastante importante a gente olhar sempre para essa parte das marcas, quanto lá no Zobot, né? Então eu construí o meu Zobot, escolhi a minha marca, o meu departamento, tudo certinho. Eu venho aqui em marcas para ver se está tudo ativado, tudo configurado corretamente. Então é muito importante que a gente passe ali, né, assim que você entrar na ferramenta a primeira vez, faça todas aquelas configurações que estão no menu, dá uma navegada nela, vê o que ela tem ali, né, de configuração disponível para você, para que funcione tudo corretamente. Bom, de uma forma geral, é isso, né? O Zoho Sales IQ, como eu mostrei, ele é uma ferramenta bastante robusta, completa, tem muitas coisas que dá para a gente estar fazendo ali dentro,
mas basicamente ele é essa parte de rastreamento de visitantes com o chatbot, né? Centralizar toda essa sua comunicação dentro de uma ferramenta, e caso você utilize alguma ferramenta Zoho, né, como eu falei, Zoho CRM, Zoho Desk, a integração é de forma nativa, você consegue configurar dentro do seu bot mesmo, e isso facilita para levar leads, contato, negociação para dentro do seu sistema. Fora que as comunicações de WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, ele fica centralizado aqui dentro da sua ferramenta e nada se perde, né? Tudo centraliza. Você consegue estar adicionando os operários aqui dentro, né? Os operadores para trabalharem e criar os departamentos. Então, de uma forma geral, o Sales IQ ele funciona dessa forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui, pode nos chamar que nós estamos à disposição. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de mais vídeos como esse. Tchau, tchau, até mais!